Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tijolo a Tijolo. Nesse espaço nós falamos de empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, histórias emocionantes de pessoas que chegaram ao sucesso tijolo a tijolo. Antes de anunciar os nossos convidados de hoje, que são dois Brunos, olha, curte a nossa rede social, se inscreve no nosso canal, adiciona, porque vamos propagar esse conteúdo para mais gente? Sem mais delonga, eu sou Gisele Marques e hoje no nosso episódio de hoje, nós vamos mergulhar no que é mais importante na nossa vida, é a nossa saúde. E eu trouxe aqui dois convidados, dois profissionais da saúde, dois Brunos, que eles vão falar sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bruno Mantovano, aí uma Bom referência dia. Na educação física, na fisioterapia, um empresário, um empreendedor. Conta um pouquinho aí da sua jornada. Mecânico do corpo. Mecânico de gente. Mecânico de gente. Conta um pouquinho aí. Bom, eu, assim, sempre fui um aficionado por esporte, né? Então, assim, sempre fui no esporte ao extremo. No jiu-jitsu, na mountain bike e até corria muito de carro também, fazia vários tipos de modalidades de esporte. Sempre fui um apaixonado. Então, eu tinha sempre uma linha, assim, para educação física, para o trabalho do corpo, né? E aí, quando me deu por mim, assim, eu sendo muito atleta na época de muita competição no jiu-jitsu, eu me machuquei com 24 anos e já estava no decorrer da formação de educação física, eu comecei a ficar muito aficionado pela fisioterapia, porque nesse acidente que eu tive com 24 anos, eu tive que fazer uma recuperação, eu tinha perdido o movimento do lado direito. Antigamente tinha aquelas competições de porta fechada, né? E aí me botaram, eu era o maior derrubador, e aí me botaram para enfrentar um garoto, um campeão olímpico de wrestling, que também tinha 19 anos, na época eu 24. E aí nesse momento eu ganhei a primeira, na segunda era melhor de 3, na segunda eu me machuquei muito sério, perdi o movimento da perna direita. Então a galera até me falava muito engraçado assim, porque eu sempre levei isso meio que na esportiva, nunca me deixei abater muito e queria me recuperar e sabia que poderia me recuperar. E aí o pessoal fala assim, tu tá meio bunda mole, porque uma perna ficou totalmente fraca, né? E a outra ainda continuava, que era, na época, muito, muito musculoso. E a partir disso começou a minha história na fisioterapia, que foi me levando para outras dimensões aí. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma clínica, uma equipe muito bem estruturada, né? Eu tenho uma mecânica de gente, então lá a gente tem vários setores, né? Como setor de pintura, setor de quem mexe com motor, quem mexe com amortecedor, né? E lá não é diferente, a gente pega a pessoa num pensamento mais global para fazer com que ele tenha a melhor performance possível. E através desse meu ensinamento de ter me recuperado dessa lesão, e é possível, sem operar, tenho 4 hérnias extrusas na lombar, né, que é uma coisa muito grave, perdi 4 centímetros da minha altura, e hoje eu sou um atleta, assim, do dia a dia muito, muito, assim, todo mundo sabe que o meu potencial de mobilidade, meu potencial de força, de postura, de equilíbrio, essas coisas todas, todos os esportes que eu pratico, advém dessa reformulação do meu corpo, tendo que eu já tinha várias lesões. Então eu fiquei muito aficionado disso e fazer com que as pessoas tivessem essa saúde motriz. Eu queria expandir essa minha realização como histórico meu, né? Fazer com que as outras pessoas também tivessem essa possibilidade, né? Então, hoje em dia... você que está aí com o seu carburador, com a sua pintura baqueada, nós temos aí o nosso Bruno Mantovano. Agora vamos falar com Bruno Lopes. Obrigado pelo convite. Personal, educação. Professor, seu professor. Meu professor querido. Muito bom. Me conta aí um pouco da sua jornada. Você que é uma referência numa das maiores redes de academias do país. Suas aulas ficam sempre lotadas, super disputadas. Você é uma referência como treinador do seu filho. Também. Então, eu vejo aí que você sempre busca a alta performance em tudo que você faz, o profissionalismo. E também tem uma plataforma
é um extremamente empreendedor aí no mundo online. Conta um pouquinho da sua jornada. Bacana. Primeiro, obrigado demais pelo convite, Gisele. É um prazer estar aí com o Bruno também, meu xará. Assim como eu observei aí atentamente o início da jornada dele, eu tive uma vivência também no jiu-jitsu, onde, por influência dos meus amigos, naquela época ali com 16 a 18 anos, já influência de amigos um pouco mais velhos, 2 anos, fazia uma baita diferença naquela faixa etária. A galera fazia jiu-jitsu, me levou para o jiu-jitsu, então eu participava dos campeonatos também, eu trabalhava como mesário, coordenador de ringue, vivenciava lá o Yacht Clube Jardim Guanabara, no Campeonato Brasileiro, lembra? Mundial, enfim, Tijuca Tênis Clube. Tijuca Tênis Clube. E aí eu era muito também aficionado em esporte, em atividade física, gostava de frequentar a academia, gostava de futebol e era um apaixonado por jiu-jitsu. Então eu queria me tornar um professor de educação física para trabalhar com jiu-jitsu naquela época. E aí eu comecei, como a grande maioria dos profissionais, dos estudantes, a vivenciar a primeira musculação. Me identifiquei muito com a musculação, não com o objetivo de ganhar massa muscular, que antigamente a galera achava que musculação era só para ganhar massa muscular. A concepção de saúde, por muitos, não era tão visada como a gente consegue hoje realmente identificar. E naquela época eu comecei a vivenciar um pouquinho de musculação e era obrigado a passar por outras atividades coletivas que eu tinha um determinado preconceito. Spinning, alongamento, localizada. Só que as academias, entre aspas, bairristas naquela época possuíam uma sala para praticamente todas as atividades. Não é igual hoje, a gente tem, por exemplo, na nossa Academia da Baritec, entre outras grandes redes, que você tem uma sala específica para cada atividade, um mundo de atividades de aula. E naquela época eu passei aqui, passei ali, fui convidado para fazer uma substituição numa aula de localizada. Eu falei, pô, mole, vou fazer uma aula de musculação lá. Chegou lá, a aula foi horrível. Não entendia nada do que estava fazendo, público gigante. Eu falei, cara, mas a galera me abraçou e eu falei, cara, eu quero aprender isso. Eu quero aprender ginástica. Então eu comecei a buscar isso em 2001, quando eu entrei à faculdade, a buscar as grandes referências na época e falei, eu quero aprender com essa galera. Eu morava na época na Tijuca com os meus pais, eu vinha de ônibus para a Barra da Tijuca para fazer, assistir e anotar as aulas de ginástica localizada sem ganhar nada. Vinha assistir e voltava de noite de ônibus. Faculdade, estágio, remuneração muito ruim naquela época nos estágios, né? Era um processo de coparticipação, participação. E, cara, eu vim batalhando. Você acredita que eu fazia 4 anos de estágio? 4 anos de estágio. Hoje é difícil a gente contar um profissional que fica um mês com você lá, observando suas aulas. E, cara, comecei a me apaixonar cada vez mais por ginástica, entender que a ginástica realmente ela pode ser um braço da musculação. E sempre utilizei a musculação como metodologia base das minhas aulas. Fui conquistando os meus públicos, mudando de academia, evoluindo no sentido profissional, pessoal. Fiz uma pós-graduação em gestão de negócios para tentar abrir um estúdio, que eu vi você falar também. Eu falei, pô, aquela época o estúdio estava muito em evidência. Vou abrir um estúdio. Falei, cara, as grandes redes brecaram o meu sonho. Falei, não, vou continuar tentando empreender em alguma coisa. E vim conquistando as minhas turmas, dando aula de personal, turmas muito cheias, mas com aquela preocupação. Como é que vai ser lá na frente? Estou trabalhando de tantas horas da manhã até tantas horas da noite. Eu vou ter esse vigor lá na frente? E aí veio a pandemia trouxe o processo digital de forma mais acelerada, principalmente aqui no Brasil. Já existiam aqui produtos digitais, mas não tinha um apelo, assim, público tão grande, né? Eu falava, isso aqui não é pra mim. Digital, nada pra mim. Comecei a pensar um pouquinho mais pra frente eu vou falar mais sobre o meu produto, mas fiz um produto digital que hoje, entre aspas, chama Netflix, uma plataforma on-demand de aulas, onde você acessa de qualquer lugar do mundo, fazendo as aulas comigo, com outros professores. Enfim, uma academia digital que vem crescendo tempo a tempo. E é um prazer danado aí estar multiplicando o meu trabalho além das fronteiras das minhas salas de aula, né? É isso. Falando sobre empreender, Bruno Mantovano, me conta aí um pouco. Nós, lá no passado, nós iniciamos a nossa jornada muito jovem. Você acredita que trabalhar cedo, como nós iniciamos, eu comecei com 13 anos e você também. Sim. Você acha que isso fez a diferença na sua jornada como empreendedor? O que hoje se acha estranho, né? Para mim foi muito valoroso, né? Hoje não pode trabalhar com 13 anos, não. Hoje é impossível, dá até problema. 2 pais imigrantes, né? Calabreses, então aquela ideia de trabalho e a família trabalhando junto, né? Tava presente ali. E inclusive meu pai meio que fugiu da Itália porque botava ele para trabalhar na lavoura e ele odiava, né? Aí ele veio pro Brasil.
Então, meu pai me botava para trabalhar com 13 anos aí, madrugada a madrugada. Banca de jornal era de domingo a domingo. A gente tinha as poucas bancas de jornais 24 horas, então a gente trabalhava de domingo a domingo. A banca fechava Natal e Ano Novo. E com isso eu estudando e tudo, e até o meu pai assim, não, você está perdendo tempo na escola, você não vê que seu pai não estudou e com trabalho eu consigo sustentar a família toda e tal, né? Com essa coisa. E graças a Deus, assim, aquilo ali não era o que me motivava. Eu aprendi a vender, dentro da dificuldade de venda, eu dava meus pulos, né? Tem uma história muito engraçada que meu pai brigou comigo pra caramba que eu tinha fechado a banca no domingo. Eu falei, como que você fechou a banca no domingo? Porque eu tava lá na banca parado e aí vendo um monte de gente não comprando jornal e vindo da praia com um jornal no saquinho dobradinho, não sei o que. Quando eu chego, eu falei assim, tem um pessoal vendendo lá, uns globinhos lá vendendo um carrinho cheio de jornal de domingo. E o jornal de domingo é quando a gente fazia dinheiro. Eu peguei, fechei a banca, botei tudo num carrinho e fui lá pro coisa. Praia. Pô, meu pai quase me bateu de cinto, né? Aí, que você é maluco, você fechou a banca. E aí eu cheguei, tirei um bolo de dinheiro, assim, das vendas dos jornais pra ele, assim... Aí, então, eu sempre tive esse pensamento, assim, além do muro. E achava que aquele lugar ali, principalmente uma banca de jornal, era muito pequeno para mim. Eu queria mais, eu queria estar emocionado com o que eu estivesse fazendo, né? E aí, com essa minha história da lesão, me criou essa possibilidade. Hoje eu atendo, administro, faço tudo relacionado a isso, faço meus esportes com os meus clientes e tudo, porque eu amo o que eu faço. Então, eu trabalho de 8 a 8 da noite amando o que eu estou fazendo do começo ao fim. O meu paciente que está lá comigo de 1 em 1 hora, que a gente tem exclusividade no atendimento, ele fica ali comigo amarradão com tudo que eu construí. E uma base muito boa foi esse começo, né? Eu tinha disciplina. 3 horas da manhã, meu pai, bora, acorda para trabalhar. Né? Então, eu tinha disciplina. Ele era super exigente de deixar a banca toda arrumada. Hoje, a minha clínica é toda arrumada. Os meus atendimentos é uma venda e uma venda positiva, né? Olha, você precisa passar por isso, isso e isso. Para isso, você precisa ter esse caguete da venda, né? E acho que em qualquer situação, eu acho que você tem que passar isso. Então, eu acho que foi muito mega importante eu ter esse meu primeiro chefe. Logo depois, eu tive outros chefes que foram bem rígidos, e a rigidez desses meus pacientes fizeram eu ser essa pessoa que era uma pedra bruta, virar um pouco mais lapidada devido a esses chefes tão pesados, pedantes, né? De que a gente tinha que entregar, que a gente tinha que produzir. Então, isso me torna hoje uma pessoa que é pai, empreendedor, fisioterapeuta, amigo. Eu tô realmente nos 30. As 24 horas se torna bem curta para mim, né? Então, foi importante esse mega. né? Eu acho uma pena e acho até importante a gente contar essa história, porque hoje em dia parece que as pessoas não estão construindo as raízes para poder ser um caule florido, uma árvore bem coesa, né? As coisas hoje estão muito no iPad. Isso não me interessa. As pessoas já chegam lá na clínica hoje até para fazer estágio ou um novo coisa assim, sem muito despreparo, né? E aí você tem que preparar a pessoa para estar pronta para aquele molde ali. Isso está dando muito trabalho e a mão de obra acaba que dá muito trabalho para você preparar a pessoa pós-faculdade, né? Porque é difícil ter a pessoa com todas essas habilidades, porque ele não passou do azedo para saber o que é doce. Às vezes ele já começa do doce, né? Então, tem que ter uma referência assim, né? Bruno, me fala uma coisa. Como é que é conciliar hoje a sua jornada sendo personal, sendo professor numa academia, treinador do seu filho, que é o Bernardo, que é a coisa mais linda, craque, e também da sua plataforma? Eu vou te Como falar é que é conciliar? Tem mais funções aí. Então tem mais conta. funções. O meu xará falou uma Então coisa conta também aí. que eu me identifiquei. O dia tá muito curto. Tá muito curto. 24 horas por dia não dá. Vamos lá. Eu sou professor de ginástica presencial. Eu sou personal presencial. Sou personal online, digital, porque eu tô dando aula para pessoas que não estão ali presencialmente comigo. Uhum. Tem alunos no Canadá, tem alunos nos Estados Unidos, que foram ex-alunas minhas que a vida foi levando para outros lugares e a gente continua trabalhando juntos. Eu sou a pessoa que gravo as minhas alunas fazendo as aulas na minha plataforma. Eu sou a pessoa que faço aula também
na plataforma, eu sou a pessoa que edita, eu sou a pessoa que posta, que tô trabalhando... interage com as perguntas. Que interage com as perguntas com a rede social. E tô o tempo todo, diariamente, com a minha equipe de marketing ali, trocando o tempo todo, que tudo passa por mim. Fora isso, eu sou o cara que cozinha dentro de casa, eu sou o cara que auxilia o treino do meu filho, que é um menino de 8 anos, mas que é um apaixonado por futebol, federado em futsal. Legal. Porra, um jogador realmente muito dedicado, puxou realmente a todas as minhas ambições de dedicação, um moleque que treina de domingo a domingo, 2 vezes por dia, na grande maioria das vezes, como se fosse realmente um atleta de 20 anos. E que ama aquilo ali, que segue o processo à rígida, e isso me encanta. Muito bom. E aí, 2, 3 vezes por semana, eu pego ele, encaixo também, tive que mudar minha rotina profissional de trabalho. Enfim, às vezes eu paro pra pensar, falo, cara, como é que eu dou conta? E realmente, mas foi o que ele falou, nós fomos lapidados lá atrás. Então isso pra gente não é diferente, isso pra gente é o básico. Vai mudar, talvez, quando a gente chega lá na frente. E eu consigo sentir um pouquinho desse sabor, entre aspas, de mudança agora. Quando a gente começou aqui, eu falei, eu trabalhava de 6 da manhã praticamente até 10 da noite, aula, com exclusividade, horário, nos personagens, nas 3 aulas coletivas de manhã. E eu achava muito normal acordar 4 e pouca da manhã, sair do trabalho 9, 10 da noite. Eu achava normal. E aí as pessoas falavam assim pra mim, cara, peraí, como é que você aguenta? Aí chega no final de semana, você quer se divertir com a galera, você é o que mais puxa a galera. Mas, cara, não é normal, por quê? Porque eu vim lá, vendia sacolé no meu prédio, quando eu era mais novo. E vai botar um moleque de 14, 15 anos pra vender um sacolé agora, tá maluco, ele tem vergonha, não pode vender sacolé. Eu fazia o sacolé, ia lá, comprava o sacolé e vendia o sacolé. Eu adorava. Eu ia lá, vendi contei um grama na academia de jiu-jitsu. A galera tudo marrom, eu chegava lá. Eu chegava lá na academia de jiu-jitsu e falava assim, pô, tu tá vendendo perfume? Eu falei, meu irmão, tu tá com uma cheiro de kimono, bicho. Porra, bota esse perfume aqui, aquele, porra, eu contei um grama, é um plágio dos perfumes. Eu falei, cara, isso aqui é Fahrenheit, isso aqui é Chuanchu, olha isso aqui, cara, e vendia pros caras na lábia. Porque a gente sabia se comunicar, e essa comunicação para nós da área da saúde é importantíssimo. Senão a gente não estaria aqui no podcast falando aqui, não é verdade? A gente tem que ter essa língua solta, essa proatividade para a gente falar. Enfim, então a gente vem acumulando, vamos dizer assim, missões, né? Porque são missões esse borogodó, ao longo do dia, né? esse borogodó todo. E hoje em dia que, por exemplo, eu trabalho mais ou menos até 18 horas, eu acho que eu tô trabalhando pouco. Eu chego no trabalho 6 da manhã, né, fiquei até 18 horas, mas eu fiquei até 18 não é porque eu quero trabalhar menos, é porque 18 eu tô indo treinar o meu filho ou eu tô indo acompanhar ele nos treinos oficiais do clube que ele joga. Então tem as metas assim, eu continuo, entre aspas, também. trabalhando, só que não como ali a minha ação primária. Então assim, cara, eu acho muito estranho, ao contrário da galera que falava assim, pô, tu trabalha 16 horas por dia. Eu acho estranho, cara, que trabalha 8 horas por dia. Chegou ali 8, 9, saiu 16, 17. Produzir um pouco mais. Não é verdade? É verdade. A gente vai acumulando missões. Excelente. Bruno, me fala uma coisa. Você iniciou a sua clínica em 2009. De lá para cá, o que mudou? Como é que é essa questão do empreendedorismo para você dentro do seu negócio? Assim, logo quando eu parei no jiu-jitsu, automaticamente eu entrei para o mundo da luta fazendo a parte da fisioterapia, do recondicionamento. Não conseguia mais treinar, tinha medo um pouco, então... Mas eu acabei que, como eu conhecia muito... a gente era muito conhecido antigamente, o jiu-jitsu era muito... a galera era muito unida, né? Então eu acabei que eu fui começando com a fisioterapia com os lutadores e tal. E aí, eles... Como é multilesões, eles me davam muitos desafios, né? Mas, ao mesmo tempo, o lutador era o seguinte... primeiro você atende eles para ajudar e depois, quando fica famoso, eles querem tirar foto porque ele agora tá famoso. Então, eu não tinha verba ali, né? Eu falei, cara, não tem que mudar pagar, essa né? chave. E não querem pagar, né? Eu tenho que ir para alguma coisa que pudesse me remunerar pelo que eu quero me preparar como profissional. O meu público, ele tem que estar alinhado com os meus interesses. Eu quero fazer uma fisioterapia de alto padrão. Alto padrão, a fisioterapia não é muito valorizada. Então, o alto padrão e quem entende de um atendimento de fisioterapia que a gente faz lá na clínica, ele acha aquilo ali um puto investimento, né? Então, ele tá ali já interagindo comigo porque é um investimento à saúde dele, né? Ele parou de tomar remédio e começou a fazer exercício. Isso é maravilhoso, né? Aí começa a linkar outras coisas da saúde, né? Começa a já ter um personal, uma visão já... Pô, quero uma coisa também ali na atividade física, já pega a ponte do nutricionista e já começa essa mudança de chave, né? Então, assim, isso aconteceu demais. E um dos desafios que eu tive
e me apaixonar pela fisioterapia foi quando eu me lesionei. Quem fez o meu recondicionamento foi o Newton Petroni. Eu cheguei para ele, quando acabou, assim, eu já estava me movimentando, fazia vários exercícios, a gente passava 4 horas na clínica fazendo exercícios, fazendo fisioterapia, alongamentos, depois ia para mecânica, depois para eletro e ia para piscina. Antigamente tinha esse padrão. E aí ele foi para Estácio e começou a ter umas clínicas de escolas. Era a Clínica de Recuperação Acelerada Newton Petroni. Aí criou uma marca muito forte. E aí eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com você, eu vou fazer estágio com você. Eu tenho certeza e tal. E aí, passei para Gama Filho, que era uma excelente na época, a saudosa Gama Filho que foi destruída. Eu passei para Gama Filho e eu falei para ele, cara, eu vou fazer estágio com você. Não, mas eu sou da Estácio, não tem condição. A clínica escola da Estácio, como é que você vai fazer comigo? Eu falei, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer e tal. E aí comecei a criar desafios para ele, para me botar para fazer estágio, porque era aquilo ali que era a minha paixão. Era a única clínica escola estruturada para poder me dar aquilo, fazer piscina, fazer tudo, fazer aquela questão toda de um condicionamento, de um olhar geral de uma pessoa, né? Então ele passava por vários setores da fisioterapia. E aí ele começou a me dar desafio. Então você vai ter que ir para a Sulacap 2 vezes por semana para cuidar de pessoas deficientes. Cara, era uma coisa assim muito desafiadora. Então assim, era bem penoso assim. Te dava aquelas missões, né? Te dava umas missões para você desistir, bem atarefadas, né? E quando eu já tinha entrado, eu falei assim, tá bom, você criou o desafio. Vou criar um porém aí, porque, você... E ficar quieto, porque você da Gama Filho não pode entrar na Estácio, né? E aí eu fazia muito mais que os outros, justamente porque eu tinha aquele adentro ali, né? Então eu tinha que fazer mais para poder ser aceito realmente, né? E ele me dava uns desafios assim, eu chegava com um tênis branco, sujo, porque eu tinha acabado de sair do Barra Shopping correndo para chegar lá. Eu morava em Vila Isabel. Aí corri até lá, na chuva meu tênis estava sujo. Aí ele falou assim, pode desmarcar a agenda dele, que assim ele não atende, não. Aí sabe o que eu fazia? Em vez de ir embora, eu falei assim, então desmarca só o primeiro. Ia que saia correndo pro Barra Shopping, comprava outro tênis, vinha no saco plástico, trocava o tênis assim, e agora, chefe, posso trabalhar? Agora vai, pode entrar. Aí eu já atendi o segundo. Então aí depois ele criou uma equipe e aí começou a botar nas clínicas e escolas, eu era um dos supervisores. E aí ele começou a nutrir essa galera para ser o supervisor e os caras que ensinavam a prática da fisioterapia, né? Tinha a faculdade, mas a prática, coisa que hoje em dia não tem, né? As pessoas chegam lá na clínica muito crua, aquilo ali era maravilhoso. E aí esse foi um dos desafios, né? Todo mundo ali que foi criado pela época do Newton Petroni são fisioterapeutas de muito valor, estão espalhados, logicamente, a maioria pelo mundo, porque onde são valorizados mesmo, né? E eu fiquei aqui por causa da minha filha, mas também era cotado ia para Miami, ia para Califórnia, ia para o Canadá, em Vancouver. E Vancouver eu fiquei apaixonado para ir trabalhar, tive várias propostas legais, e aí pela minha idade, 41 anos, eu não consegui entrar. Mas essa parte foi muita... Entre aspas, nesse momento, parecia que Deus estava me colocando ali naquele momento para determinar o que eu escolhi para minha vida. E outra das coisas que aconteceu também foi que eu fui muito induzido a isso, a tratar de pessoas, a cuidar, porque eu sempre tive essa noção de que aquele anatômico, cuidar de pessoas, né? E aí minha mãe uma vez me levou para um lugar lá que o cara foi ler a minha mão lá e falou assim, você vai cuidar de pessoas, você é um instrumento de Deus para cuidar. Sua mão é poderosa. Ele estende sua mão assim. Aí ele, ai, sua mão sai calor. Você é mão que cura. Eu falei, hein? Tu vai vestir branco. Eu tava na educação física. Hein? E aí depois surgiu essa coisa de que muitos pacientes ali sensitivos, eu tocava assim, falava assim, cara, fica com a mão aí parada. Irmão, isso aí já cura. Calma aí, não tira a mão daí não faz nada não. Olha e aí que legal. Eu criei essa ligação de que também eu tinha um viés ali de ser um instrumento de tratar as pessoas, de trazer o bem e tal. Então, eu incorporei isso também na minha logo. Tem 3 mãos aqui, né? Uma mão maior aqui, que seria a mão de Deus, né? Essa mão maior. A mão da minha equipe e uma outra mão que é a minha. Num círculo meio aberto, porque invariavelmente eu preparo uma pessoa, a pessoa sai da clínica ou volta, né? Mas essa mão aqui é sempre
essas mãos aqui. Eu sempre tenho uma equipe, sempre preciso de agregar pessoas, né? De poder incentivar e até propagar essa valorização da profissão, né? Isso hoje é uma meta minha, realmente valorizar essa ponte da saúde que somos nós, né? Muito que realmente legal. a gente foi criando uma situação de que o gerenciador da saúde seria o médico. Esquece. Quem é mecânico de gente aqui realmente somos nós. Quem a gente produz os remédios internos somos nós, né? Através do exercício, de potencializar uma mecânica perfeita, né? De fazer com que a pessoa realmente barre uma situação que muitos antigamente achavam que era cirúrgico, né? Então, assim, isso é Verdade. muito mais do que a profissão em si, né? É realmente por isso que a gente ganha força de trabalhar tudo que a gente trabalha e de gerar uma situação de propagar isso. Esse negócio que ele teve na ideia na época da pandemia é propagar o que você está fazendo de bem para essas pessoas, para muito mais pessoas. Isso é muito maneiro e às vezes a gente nem sabe como aconteceu, né? Sim. A gente foi guiado por isso, né? Falando por acaso. nisso, porque na verdade eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você aí que na pandemia teve essa ideia de virada de chave na questão do empreendedorismo e criou a sua plataforma. Conta um pouquinho aí, qual é o desafio que você enfrenta? Como é que você faz essa divulgação da sua plataforma? Conta pra gente. Então, sempre me desafiei a tentar multiplicar a saúde, como eu te falei, para o máximo de número de pessoas possíveis. Só que eu era muito limitado às minhas turmas, né? O espaço físico ali da academia, a vida pessoal e profissional das minhas clientes, que a gente ia criando vínculos interpessoais com o tempo, mas ela acabava tendo que se mudar. Ou então mudava de trabalho, mudava de horário. É muito difícil você dar continuidade quando você depende exclusivamente do trabalho presencial. E aí, cara, eu me batia muito no sentido de, cara, eu preciso mudar isso, preciso mudar isso, preciso mudar isso. Ao mesmo tempo, eu também preciso multiplicar o meu trabalho no sentido de antecipar ao processo do meu próprio envelhecimento, o meu cansaço físico, talvez o meu cansaço mental também com a idade, talvez todas as minhas ambições de chegar a uma determinada idade e buscar outros caminhos. Eu tenho um sonho de morar na serra, eu tenho um sonho de ter uma horta na serra, de talvez de abrir um bistrô, que eu também vou falar sobre isso agora. Enfim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse sonho acontecer? Como é que eu vou diminuir minha jornada de trabalho se eu dependo exclusivamente do presencial? E mesmo fazendo uma pós-graduação em gestão de negócios, vivenciando ali outras áreas de gestão, eu não consegui enxergar o que eu poderia fazer. E aí, em primeiro momento, eu fui fazer um curso de gastronomia, não com o objetivo de abrir algo na gastronomia hoje, mas já pensar lá na frente, daqui a 15, 20 anos, isso, botar aquela portinha lá na frente para eu seguir, me direcionar aí no meu Waze da vida, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, na gastronomia, fazer algo que me desacelerasse na nossa vida, que é louca como profissional de educação física, como fisioterapeuta, porque a gente está atendendo pessoas diferentes, com vidas diferentes, com momentos diferentes. Criasse um hobby ali pra você, né? E, cara, assim, tudo, a Gisele me conhece, tudo que eu faço, cara, eu entro literalmente de cabeça. Eu sou muito metódico, assim, em cada coisa. E aí, cara, assim, eu fiz um curso de 800 horas de gastronomia. Olha aí que loucura, vivenciando a educação física. Eu chegava antes das 6 da manhã, saía às 6 e pegava às 6. Mas como é que sai às 6 e volta às 6? Vocês têm que ver a tábua de frios que ele faz. Eu falava assim, As refeições, coisa mais linda. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Eu saía do trabalho às 18 horas no O2 aqui na Barra da Tijuca, ia pro Marapendi aqui na Barra, trocando de roupa no sinal, botando a roupa de chefe de cozinha e saía às 10, pô, ia pra casa, acordava 4 e pouca. Isso, cara, 2 anos. E aí quando eu concluí o curso, eu falei, cara, porra, me superei porque é difícil você ter uma profissão e adentrar dentro de um meio que não pertence a você, onde as pessoas que estão ali estão buscando um rumo profissional. Eles querem ser chefe de cozinha. Você não, você tá ali para você mudar um pouquinho a tua intensidade no seu trabalho, para você abrir uma porta para um sonho que está muito distante, que você não sabe nem se vai realmente dar continuidade. E aí veio a pandemia, respondendo a sua pergunta, abriu as portas digital. No primeiro momento, eu senti um pouco de falta de identificação, não me fechei aquela porta que estava se abrindo. E aí eu comecei a enxergar melhor, vi aquela galera montando Instagram, fazendo live de sunga,
sem camisa, com cachorro, com um filho gritando, eu falava, nossa, cara, que bagunça. Que bagunça, assim, respeitando todos os trabalhos de todos, foram muito importantes, realmente foi um primeiro momento de muitas pessoas, mas eu não me identificava, entre aspas, com aquela falta padrão de profissionalismo que eu enxergava ali, não no sentido de entregar algo que não seja profissional, mas de profissionalismo até visual mesmo. Sim. E eu sempre fui um cara, Gisele me conhece muito, muito certinho nas minhas aulas, eu posiciono todas as minhas alunas, eu falo uma linguagem mais técnica possível, eu explico nas minhas aulas que eu estou fazendo etapa por etapa para os alunos entenderem o que estão fazendo e não acharem que a gente está ali somente pela motivação. E aquilo me incomodava, eu falei, cara, eu preciso abraçar o digital, porque ele agora é uma porta que se abriu para todo mundo e ela está só começando, mas eu não posso fazer o que as pessoas estão fazendo, porque não vai de encontro ao que eu acredito profissionalmente. Eu comecei a quebrar minha cabeça, cara, eu não sei te falar de verdade o que me deu em pensar em montar um estúdio de gravação no próprio centro corporativo, onde é a minha academia, onde é a Baritec, no caso que eu trabalho, porque ali eu vou ter minha mão de obra qualificada, entre aspas, que são as alunas para gravarem, entregarem literalmente o que eu faço no presencial através do digital, não é uma modelo que está ali fazendo uma aula, é a minha aluna, é a vivência real do que eu entrego no presencial do digital. E aí, cara, eu comecei de forma totalmente desconhecida, imatura, caí dentro, contratei uma equipe que trabalhava com gestão de TV, contratei uma equipe que trabalhava com identificação visual na área digital, porque é bem diferente. Galera que mexe com tráfego, comecei a entender um pouquinho mais contratando essas equipes. E hoje, assim, eu tenho uma autonomia muito boa para fazer muita coisa. Dependo, logicamente, de uma equipe multidisciplinar, mas eu fico pensando assim, cara, como é que eu vivi tanto tempo sem o digital? Como é que eu vivi, assim, sem entregar essa possibilidade da pessoa, na casa dela, da própria academia, num celular, numa televisão, no tablet, no notebook, acessar a mesma aula que eu dou na academia, fazer a mesma aula, seguindo aquela orientação técnica, aquela motivação que é dada aula a aula, seguindo a velocidade de execução, controlando, a ordem dos exercícios, que a gente não vê isso na musculação tradicional, ter todo aquele suporte, podendo falar comigo sempre que necessário. Ela pode me mandar uma mensagem nos canais oficiais da minha plataforma, no próprio Instagram, que é uma rede realmente muito aberta, nos meus contatos pessoais. Então, assim, a gente tem um produto absurdamente incrível que a gente não tinha há 4, 5 anos atrás, cara. E que multiplica a saúde de forma orientada, que é o mais importante. Bem, né? A mais que vem pro bem. Quem diria 4, 5 anos atrás, onde eu estava ali dentro de casa, preso, higienizando tudo com álcool 70, com máscara, preso, sem saber se eu ia ganhar o dinheiro de amanhã, porque vivia do presencial. Hoje em dia eu falo assim, peraí, eu posso sair do trabalho tal hora. Pô, peraí, eu tenho uma fonte de renda que não depende somente do meu braço de trabalho naquele momento. Talvez no momento futuro eu possa trabalhar 3, 4, 5 horas por semana com uma outra equipe disciplinar trabalhando junto comigo e ter uma academia que vai entregar até muito mais do que eu consigo entregar hoje trabalhando 12. Entende? Então, assim, diversificando. Mas tudo ainda é muito prematuro, porque o digital ele foi uma forçação de barra nas pessoas e as pessoas, assim, numa faixa etária, eu chutaria de 30 a mais, ainda é um pouco resistente ao digital. Não vive sem o digital. Todo mundo tem lá um canal de streaming. Não consegue mais pensar como é que era esperar segunda-feira para ver o filme que ia passar, lembra na tela quente? Não sei se é drama, comédia, tem que estar naquele horário, não posso ir no banheiro. Cara, onde você quer, no horário que você quer. A gente não vive mais sem. Incrível. Mas as pessoas já possuem muito preconceito. Uma coisa para finalizar, que não vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Os nossos filhos, que estão aí com 5, 10, 15 anos, nasceram na modernidade, na tecnologia. E aquilo ali, cara, para eles vai ser o contrário. Eu acredito que daqui a 10, 20 anos, as academias vão ter mais concepção de valor. Lógico, pela saúde como um todo, como tem crescendo, mas elas vão entender que não necessariamente precisam estar ali para estar treinando de forma orientada. Ainda tem a galera que vê o vídeo e malha na academia. Vai na academia e fica vendo o vídeo da galera que gosta de seguir, né? Muito legal. Falando nessa questão das redes sociais, gente, hoje o nosso episódio é patrocinado pela Laura Novaes. Olha, ela tem uma loja online que vende lingerie para deixar as mulheres maravilhosas. Homens comprem, tá? Eu vou deixar aqui o @ dela e nós vamos sortear algumas peças. Ao longo do nosso programa, eu vou estar dando direcionamento aí para vocês seguirem as nossas redes. Então, fiquem ligados. Você que quer ganhar esse presente, moda fitness e lingerie,
Laura Novaes. Voltando aqui pro nosso episódio, Bruno, vamos falar sobre polêmica? O nosso programa tem que ter uma pimentinha. Você já passou alguma situação, aquela situação desconfortável de alguma aluna sua, alguma paciente sua, alguma cliente sua? Conta pra gente. Cara, assim, às vezes a gente pega as pessoas com dor, né? E assim, a gente é muito acolhedor, né? A fisioterapia tenta, assim, até a minha metodologia lá, acolher a pessoa como um todo, né? Então, às vezes, umas pessoas mais fragilizadas, assim, elas saem um pouco do ponto, né? Mas uma situação que eu tive, assim, que foi muito ruim, polêmica, sei lá, que é engraçada até, hoje eu vejo graça nisso tudo, que eu estava atendendo uma pessoa, e uma atriz famosa e tudo, bonita, super... Conta! Queremos nome! É isso mesmo. E aí, como todo artista, assim, muito desinibido, né? Então, tira a camisa na frente, né? Ih, Jesus. Essas coisas todas. E aí, eu tenho uma sala privativa, fica lá fechadinha e tudo mais. E aí... nesse dia era meu aniversário e eu tinha uma namorada e ela ia me fazer uma surpresa. Na hora que a pessoa foi deitar na maca, eu sou muito discreto, eu corto, sabe? Eu super entendo que aquele meu momento ali é profissional, né? E assim, não tenho nenhum tipo de reação a isso, a não ser chegar e diminuir o ímpeto da pessoa, né? Mas aí ela chegou e tirou a camisa e deitou para eu poder pegar ali a parte da coluna vertebral toda. E aí a pessoa tira a camisa, eu viro de costas, a pessoa tira a camisa e deita, né? Tem uma toalhinha na maca e tal, ela deita. E depois, quando ela vai levantar, ela levanta e aí eu viro de costas, ela levanta, bota a blusa e tá tudo certo, né? Na hora que eu pedi assim, acabou e tal, ela me levanta. Em vez de levantar de costas, ela levantou de frente. E aí minha namorada abriu, parabéns! E aí ia me entregar Pra explicar isso, hein? Pra explicar. Não, mesmo. Bom! Fechou a porta e aí acabou o dia, né, cara? Foi uma coisa doida. Até explicar o que tinha acontecido ali foi complicado. E aí, hoje em dia, antes da pessoa levantar, eu já saio da sala, né? Fica à vontade. Aprendeu. Como dizia no jiu-jitsu, ficou cascudo. Fiquei cascudo. Criança... Bruno Lopes, me conta. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já conversei até isso em turma abertamente. Você acredita que com mais de 20 anos na profissão, tirando, logicamente, os primeiros anos onde eu tinha 20 e pouquinho, que acaba realmente a gente encontrando com a galera solteira nas festas ali, vivenciando alguma coisa. Cara, eu não sou azarado nem presencialmente, nem através do digital. Sem brincadeira. Eu falo assim, cara, será que eu sou tão feio assim, gente? Mas talvez, assim, uma explicação que eu, em consenso, até com outros alunos conversando... Eu sou um cara que eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu brinco com todo mundo, né? Por mais que eu bata muito numa linguagem, numa abordagem muito técnica, explicando tudo que eu tô fazendo ali, tentando passar o máximo de credibilidade numa área que lá atrás sofria muito preconceito e hoje em dia a gente tem realmente alavancado o nosso respeito através do que a gente estuda e do que a gente entrega. Eu também agrego muitas pessoas, eu tento estar colocando todo mundo em conjunto, de forma a criar vínculos interpessoais. As minhas alunas estão sempre ali no café, estão criando amizades fora da academia. Então, ali, por estar com todo mundo, interagindo com todo mundo, contando muito da minha vida, falando lá da questão de ser casado, da questão de ter um filho. Eu acho que toda essa minha entrega da minha vida pessoal ali e familiar, eu acho que isso dá uma inibida em quem talvez pudesse vir a me dar uma cantada ou sei lá, ou então a gente fica até tolhida de dar essa... E talvez também, por ter essa minha visão mais profissional e estar trabalhando com mulheres, principalmente ali, há mais de 20 anos, diariamente, com levas de mulheres que entram e saem, talvez aconteça, ou já aconteceu algumas vezes, e eu não fiz nem a leitura.
entendeu? Não fiz a leitura. Talvez a pessoa que tá do meu lado fale assim, pô, ela deu uma mole pro Bruno agora, mas eu não percebi. Não percebeu, Verdade. com certeza foi cantado E eu tô sendo e bem não quer sincero. contar pra gente. Não, eu tô sendo sinceríssimo em relação a isso. Legal, porque é difícil, né, cara? Assim, ela começa a te admirar, as pessoas começam a te admirar. É uma coisa meio que natural até, né? Sim, Tá muito cara, eu vou próximo. admitir umas coisas que vieram na minha cabeça aqui agora. Por exemplo, já aconteceu também eu tá ali dando as minhas aulas ao longo do tempo, entrar uma pessoa. A Gisele entrou, poxa, pessoa bonita, admira ela pela beleza no primeiro momento que conhece ela, com todo respeito. E aí, com o tempo, ela vai conhecendo a pessoa, ela já não é mais Gisele bonita, é aquela Gisele, porra, que a gente admira, como você acabou de tocar nessa palavra. Porra, é a Gisele empreendedora, é a Gisele que hoje cuida do meu plano de saúde, cuida do imóvel, cuida do meu seguro de vida, cuida, né, de todos os meus seguros, né? Que cuida de todas as minhas finanças. Enfim, isso é uma forma de admiração, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito isso. É uma admiração em termos, vamos dizer assim, de atração estética num momento limitado e que se torna realmente uma admiração profissional, interpessoal, com o tempo. Interessante. Acho que é mais ou menos por aí. Bruno, conta pra gente o seguinte. Como é que é empreender no Brasil? Se tivesse que dar aí alguma dica para quem quer empreender na saúde, está começando a ter esse pensamento, qual dica você daria? Assim, eu criei uma situação meio que independente, né? Porque, assim, se a gente for pensar na parte política, na parte dos nossos conselhos, né, parece que todo mundo quer passar a perna na gente em vez de incentivar, né? Uma das coisas que eu tive experiência lá fora e que me fez querer ficar lá no Canadá era que a comunidade pública ali queria muito que você empreendesse e que você fosse um sucesso, porque o seu sucesso ele reflete em toda a comunidade, né? Aqui é muitos desafios, dá a sensação de que você não tem a possibilidade de crescimento e tal. Então eu criei uma situação de tipo ser o restaurante gourmet, né? Que é o pequeno, tem 8 mesas só, mas o chefe de cozinha é ótimo, a pessoa que atende é ótima, o ambiente é super bonito. E criei essa situação um pouco menor, porque eu fiquei pensando que se eu propagasse muito, eu vi tantos problemas de banda, de rasteira, que eu pensei nessa possibilidade de ser um empreendedor que estivesse atendendo um nicho muito específico, né? Já retornando aqui, dizendo que a gente é muito inibido desse crescimento maior, né? Acredito que dentro de tão pouco, essa comunidade que está online, eles vão criar uma situação de pegar mais se você está recebendo muito, porque você é o foco principal de receber, e você se torna poderoso para catar de você para quem não é tão empreendedor e quem não faz esse tipo de trabalho, né? Então, assim, eu tenho uma profissão que ela tem um limiar subjugado, meio baixo, a gente tem assim, então a gente tem que se destacar mesmo. E aí eu peguei essa ideia e falei lá com os meus parceiros e com a minha família mesmo, falei assim, olha, somos nós, vamos dar a mão aqui, que a gente não depende de ajuda de ninguém, a gente não pode depender, então realmente a gente tem que remar muito mais para poder chegar onde a gente quer. E assim, com essa ideia, eu consegui assim, ter um equilíbrio financeiro. Hoje em dia, eu viajo para qualquer lugar do mundo, eu tenho uma situação onde eu não preciso mais, né? Porque eu já qualifiquei tudo em relação ao meu futuro, que a gente tem essa problemática, né? O educador físico, fisioterapeuta, eu sou osteopata, eu não vou fazer aquela força que eu faço com 10 pessoas no dia, eu tenho que pensar em uma outra coisa. E aí, muitas das vezes, eu faço do meu dinheiro virar dinheiro em alguma outra situação, vou diversificando, porque, entre aspas, a minha profissão ainda não é um bom negócio, né? E também, assim como a dele, são pessoas poucas que se destacam, né? Mesmo você tendo uma boa ideia e tal, é muita coisa envolvida, né, para você poder chegar onde cheguei, aonde você quer chegar. Hoje, eu me sinto vitorioso dentro das possibilidades que o Brasil me possibilita, o meu crefito, e eu acho que eu entrei no ambiente onde eu estou confortável.
tá? Mas realmente é muito trabalho, esse desafio, ele é constante no Brasil, assim. E acho que a gente que consegue chegar lá é como o atleta no Brasil, né? O cara, quando chega lá, ele diz, nossa, ele ganhou tudo, ele é um super atleta. Não, esse aí é um fenômeno. Ele não é um atleta que foi, né, como nos Estados Unidos, é preparado como um todo na alimentação, no horário de dormir e tal, né? Aqui, quando o cara chega lá, é porque realmente ele tem muito, muito valor, porque nem tudo ajuda a ele chegar lá, a não ser que seja uma coisa dele, uma luz dele, um momento dele, né? Acho que a gente chega por aí. Mas eu fico o tempo todo querendo mostrar para os meus o quanto é importante a gente manter o foco de estar por cima, sabe? Sempre aos pequenos detalhes, tá querendo engrandecer em todos os momentos, tanto pessoal como profissional. Acho então, que é por aí. nichar, disciplina, equipe. Acho que amor também Equipe, pela coisa, né? Amor pela saúde, equipe por ver o outro. A equipe é maravilhosa. Pelo ver o outro, como Essa é que, coisa, caramba... eu falo deles, me dá arrepio, assim, entendeu? Então, assim, eu tô com pessoas certas, fazendo uma coisa que pra gente tá sendo muito legal, assim, a gente crescendo junto, nesse sentido, que a gente criou um nicho ali de possibilidades e a gente pensa muito no crescer. E a nossa comunidade também inclui nossos pacientes e tal. E agora eu tô criando já essa situação de, como eu tô já com 48 anos, né? Tô criando essa situação de como te ensinar a você ser um fisioterapeuta acima de 100K, né? Como que você cria uma situação de clínica como a minha e ser um sucesso, e ter um nicho. Daí uma mentoria. Uma mentoria. Muito legal. Vou fazer... antigamente a gente pegava o estagiário, né? E aí o estagiário queria bolsa, queria alimentação, queria transporte, isso aqui. Hoje em dia a gente está tão sendo procurado pelas pessoas querendo fazer, que hoje em dia eu já consigo até capitalizar. A pessoa vai estar lá querendo aprender comigo como se fosse um curso, né? Ele vai estar vivenciando, mas antes ele vai pagar para mim. Isso é uma virada de chave, virada né? total. E você, porque Bruno? toda a experiência de tudo. Me conta. Eu acho que a gente, na nossa área, na Qual dica educação você física, daria? na fisioterapia, eu acho que para você seguir tem que ser um apaixonado. Porque se você não for apaixonado, você não vai ter energia para pensar, para agir, entendeu? Eu fui coordenador de academias também, né? Então, eu tive nos dois lados da moeda ali dentro da academia. Como coordenador, eu via a individualidade das pessoas. As pessoas tinham dificuldade tremenda em trabalhar em equipe. Era um falso título de equipe, vamos dizer assim. As pessoas eram extremamente individuais. Não, a minha aula que tem que estar mais cheia, não é a outra. Divulga a aula do fulano, é uma dificuldade danada. Vem aqui para uma reunião no sábado, é uma dificuldade danada. Eu falo, cara, as pessoas não são empreendedores da própria vida. Porque a partir do momento que você está ali, dentro de uma academia, por mais que você seja ali um colaborador da empresa, você é entre aspas, um PJ seu. Porque você está ali trabalhando. O que você produzir vai ser o reflexo do seu trabalho. Seja na visão do seu cliente, na visão do seu gestor. E me incomodava muito aquelas pessoas que faziam o básico. Aquelas pessoas que entravam de forma ali a pensar em si mesmo. E eu deixei um pouquinho de lado a questão de gestão de academia. Falei, não, vou continuar só nas minhas aulas. E me incomodava também o fato, talvez, quem está lá acima de mim em alguns momentos, não via a equipe tentar trazer a equipe como um todo. Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Peraí, eu tenho que ser um apaixonado e eu tenho que remar. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que remar por mim e tenho que remar por outras pessoas. A gente começa a trazer as pessoas, os professores que estão ali com você, que você vai se identificando, que tem a mesma linha de raciocínio que você. E no digital tudo ficou mais fácil. Porque o digital eu consigo romper barreiras que a gestão limita nós, professores, dentro da academia. Sim. Lá, no meu produto digital, eu tenho ideia, eu faço a ideia acontecer. Se eu, não conseguir resolver até as 18 horas, eu vou ficar até meia-noite. Eu posso ficar até meia-noite porque eu tenho essa liberdade de ficar até meia-noite. Se essa ideia não deu certo, eu tenho a liberdade de alterar essa ideia, promover novas ideias e fazer ela acontecer. E quando a gente está ali engessado dentro da academia, é muito difícil a gente conseguir multiplicar as nossas ideias por melhores que sejam, porque elas têm que seguir protocolos, que muitas das vezes são engessados, protocolos antigos, e os novos não são nem testados, entendeu? Então, assim, é difícil. Então eu falo, cara, tu tem que ser um apaixonado, porque... E a maior recompensa de tudo é o nosso vínculo interpessoal com os nossos clientes, cara.
O histórico todo. Pô, cara, isso é legal, muita né? gente chega há muito tempo pra mim e fala, Bruno, por que você ainda dá aula coletivamente para 3 turmas todos os dias? Podendo pegar, sei lá, descansar no horário, ou então botar uma aula de personal que talvez vai te remunerar em algum sentido melhor, não vai te dar aquele trabalho, não vai ter aquele vínculo de estar ali todos os dias. Eu falo, cara, porque eu não vou conseguir viver, pelo menos eu penso isso nesse primeiro momento, sem aquela energia, sem chegar aquele bom dia, sem aquelas pessoas que estão ali com você todos os dias. Sem aquela troca. Sem né? aquela troca, porque realmente, para quem ama o que faz, trabalhar com pessoas, trabalhar com gente, cara. É tudo por amor, aquilo né? ali, Tiro cara. férias de 10 aquilo ali, dias, chega tudo no por 10º amor. a gente primeiro, já sente fica ansioso de falta, a gente às voltar. vezes se estressa, É o às amor. vezes oscila um pouquinho também o nosso humor, mas aquilo ali, para quem é apaixonado por saúde, por entregar a saúde, tentar convencer as pessoas de valorizarem a saúde, aquilo ali é o nosso combustível, cara. Ou seja, É gratificante. amor. É colocar Amor. Tem que ter Amor. aonde a gente quiser chegar. Chegamos ao final do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, falar sobre saúde é um tema que eu mais amo na vida. Eu propago atividade física aí todos os dias nas minhas redes sociais. E é isso que eu acredito. A gente tem que fazer a nossa parte, que Deus é que sabe de tudo. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigado. E siga as nossas redes sociais. Muito obrigada.